A Jimmy foi uma das primeiras pessoas que me maquiou, que hoje tem a linha de maquiagem dela, ficou muito Que famosa. maravilhoso! Ela é como se fosse minha madrinha. Ela, Michelle X, várias, eu devo a vida, assim. Márcia Pantera, Silvete Montilla, são pessoas muito especiais na minha Que vida. legal, que E legal. aí, que são, né, drag queens famosas brasileiras, né, que estão aí na cena noturna há muito tempo. A Silvete foi drag na Arca de Noé, Eu de tão acho que ela estava antiga que na ela Santa é. Ceia, ela Ela estava lá fazendo show, né, maravilhosa, xoxando Jesus memorável. Cristo. Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Beauty Mind, o nosso podcast focado em beleza, bem-estar, em todas as mensagens mais positivas que a gente pode trazer para poder fazer você se sentir bem com você mesmo, com a sua vida, com a sua história, com a sua realidade, trazendo outras vertentes, outras possibilidades, histórias de vida. E hoje eu tenho um prazer enorme, uma honra muito grande de entrevistar um querido para minha alma, que é Rogério Magalhães, diretamente de Sampa City. Bem-vindo, Rogério. Oi, Davi. Ai, que alegria estar aqui. Tô tão orgulhoso de você, com seu podcast, amigo. Tão feliz. Tua Muito trajetória é muito bom. bonita. Estou muito honrado de ter esse convite, de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da minha saga no mundo da beleza, o qual a gente ama muito. Exatamente, exatamente. Rogério é um amigo muito querido de longas datas. Já passamos por algumas coisas juntos, aí muitas realizações, frustrações, cair e levantar, porque a vida é feita disso. A vida é feita e esse Beauty in Mind, isso que a gente tenta trazer com o podcast, é exatamente essa beleza na mente, no entendimento. Porque se você se deixar abater pelas circunstâncias, a vida perde a cor. A vida perde o seu brilho e você começa a virar apenas uma pessoa cheia de lamúrias e dores e começa até a afastar as pessoas e o sucesso da sua própria vida. Beauty Mind, a ideia é te encher de inspirações para que você possa olhar a beleza apesar de todas as circunstâncias, a beleza está aí. Não importa quão grande tenha sido a chuva, em algum momento o sol vai raiar. É Ai, assim que arrasou. funciona. A noite ela pode ser muito dark, mas a alegria vem pela manhã. De manhã o sol dá aquele show, aquele espetáculo que só é possível ser contemplado aonde? Na Praia do Arpoador. Tô brincando. Não, mas é magnífico o nome que você deu, Beauty Mind, porque a beleza, até pra gente mesmo que trabalha no ramo de beleza, é bom ter essa reflexão desse momento, assim, dessa introdução, dessa introspecção, de trazer para não ficar uma coisa, né, que a gente trabalha e seja estranha, mas para o profissional, né, você está dando uma oportunidade dos profissionais verem outras histórias e ver que nem tudo é flor, né, mas Exato. que o sol brilha todo dia, a gente tem que se inspirar Todo e dia. pensar um pouco mais, e pensar até na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa profissão, tudo. Maravilhoso, tá de parabéns, sou muito É orgulhoso. isso, obrigado. É para você mesmo. A ideia é essa. Então, hoje, quando eu trago você aqui, quando você aceita participar disso, você me honra, Rogério, porque a sua história é uma história muito bonita. Você é um profissional que tem bastante tempo nessa profissão. É um menino, né? Não chega nem aos 38, 39, É o né? Botox. Vamos dizer assim. Fazer igual aquela menina que o Paulo Vieira, aquelas senhoras da Bahia que o Paulo Vieira está entrevistando, que a outra fala, eu com 56 anos, a outra, quanto? Quanto? Vira meme, né? Vira meme. E eu fico muito honrado, muito feliz de ter você aqui. As pessoas que estão nos assistindo vão ter o privilégio de conhecer um pouco da sua história. E, assim, gente, o Rogério é um profissional de mão cheia, um cabeleireiro que varia desde o corte de cabelo, e eu não estou diminuindo o corte de cabelo é a coroa da nossa profissão. Eu posso garantir para vocês que quando um cabeleireiro ele se sente confortável em receber uma cliente, fazer um visagismo ainda que rápido, conversando com ela e
elaborar um corte de cabelo, ele atingiu o ápice dessa profissão. Eu acho que não existe nada na profissão de cabeleireiro que seja tão enaltecedor para nós do que sermos capazes de reproduzir um corte, criar um novo corte, seja masculino ou feminino, mas varia desde o corte, né, que não utiliza produtos químicos, até uma coloração, uma correção de cor, mechas, tratamentos. E você caminhou a sua vida para o ramo de publicidade, tendo passado por várias estrelas, por várias personalidades importantíssimas do mundo, né? A gente pode dizer, desde apresentadoras de TV como a Luciana Gimenez, atores como o Reinaldo Gianecchini e a Uber Model, Gisele Bündchen, que você trabalhou com ela durante anos. Eu tenho orgulho da tua trajetória, Rogério, e eu quero voltar à sua trajetória um pouquinho bem antes de Gisele Bündchen. Eu quero ir lá na tua juventude. E eu queria que você trouxesse essa história e contasse para a gente um pouquinho da sua formação, dá esse gosto para as pessoas que estão aqui conosco. Conta aí um pouquinho para a gente como é que o Rogério Magalhães surgiu. Gente, então, hoje, né, o Davi falando assim é lindo, mas, não, realmente, uma história muito bonita, eu tenho muito orgulho dela, assim, né, e acredito que até pela trajetória que eu passei, que eu cheguei até onde eu cheguei, né, desse nível de superação, né, que quando você abriu o programa falando do sol, né, o sol nasce para todos, e isso é uma verdade, né, é um convite a uma reflexão muito profunda, né, porque eu lembro que quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu me assumi gay, né, que parece que é clichê, né, que todo cabeleireiro é gay, mas não é. Eu tenho muitos amigos cabeleireiros héteros com filhos. Um monte, né? Não é uma profissão única, exclusiva do público LGBT. Mas, só que eu venho de uma família muito tosca, né? Muito tradicional. A família tradicional brasileira, né? Em Osasco, né? Uma família de gente pobre, meu pai mecânico. E quando eu falei que eu era gay, nossa, menino, aquilo foi um rendezvous, um pega pra capar, porque, tipo, podia ser qualquer coisa. Podia ser bandido, traficante, assassino, menos gay. Então, quando eu contei isso ao meu pai, lógico, né, fez como toda família tradicional no Brasil e expulsa o filho de casa, né? Passando vários perrengues, eu acabei caindo no... Assim, mas ele te colocou para fora de casa com 15 anos de idade. Com 15 anos. Eu nem tinha terminado meus estudos ainda, e que também isso foi depois um sacrifício para eu conseguir terminar. Mas eu tive pessoas boas que apareceram na minha vida que me acolheram, né, na época. Só que eu me vi no meio de drag queens, que foi quem me acolheu, né? Umas pessoas que eu acabei indo morar com uma pessoa que fazia show na noite, que tinha contato com essas pessoas, e a casa dela era utilizada para isso. E aí uma drag queen muito maravilhosa, que até depois ficou famosa aqui no BBB, no Big Brother Brasil, que é a Jimmy Kier. A Jimmy Kier foi uma das primeiras pessoas que me maquiou, que hoje tem a linha de maquiagem dela, ficou muito famosa. Que maravilhoso! Ela é como se fosse minha madrinha. Ela, Michelle X, várias, eu devo a vida, assim. Márcia Pantera, Silvete Montilla, são pessoas muito especiais na minha vida. Que legal. E aí, que são, né, drag queens famosas brasileiras, né, que estão aí na cena noturna. A Silvete foi drag na Arca de Noé. Eu acho que ela estava na Santa Ceia, ela estava lá fazendo som. Maravilhosa, né, memorável. Jesus Cristo. E aí ela, enfim... E aí eu acabei quando a Jimmy me maquiou, e eu olhei no espelho aquilo, eu fiquei tão encantado, porque aquilo ali brilhou meu olho, já a primeira maquiagem, foi o primeiro meu contato com o mundo da beleza. A gente tem foto sua de drag, a gente vai colocar na edição do podcast. Eu te mando também, se precisar mais, eu tenho aqui algumas, que um editorial. Que é a Rogéria. A Rogéria. E aí eu peguei e fui pra boate, né? Nem podia, porque eu era menor de idade. E aí elas me batizaram com o nome de Angel, porque eu era menor de idade. E aí quando vinha a polícia ou alguma coisa assim, né? Que às vezes vão procurar menor de idade para ver se tem. Eles já vinham nas minhas costas, sai da boate correndo,
porque a polícia tá aí. Né? Porque Sai não aquela podia mesmo. dragzinha correndo no meio da rua. Sai. A dragzinha não, que eu sempre fui alta, né? Eu tenho 1,85, né? Então ainda botava salto de 5 centímetros, vai para 1,90. Um avatar Meu corria tamanho, menor meu de tamanho. idade, né? E muito palhaça, muito engraçada. E aí enfim, esse foi meu primeiro contato. E aí eu comecei a fazer automaquiagem de drag em mim, né? Porque eu vi que ali eu tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro, pagar meu aluguel, né? Sobreviver, pagar minhas contas, né? E nesse meio tempo eu vi que eu Mas tinha esse. deixa eu só te Ah, interromper uma coisa. Você aprendeu a arte da maquiagem com as drags. com as drags. Eu não, E, para você e ter na ideia, eu não verdade, tenho curso. O único curso que eu não tenho na vida é de é maquiagem. maquiagem. Olha isso. Eu não tenho curso. Eu sou extremamente autodidata e É que assinei todos os a gente trabalhos aí que você viu. quando a gente fala de maquiagem, a gente está falando de um universo que ele é apreciado pela humanidade desde o Egito Sim, Antigo, né? Os faraós, eles eram todos maquiados. é, A maquiagem ela faz parte da cultura da sociedade moderna, sim. mas desde os tempos mais primordiais. Ah, Então a gente sim. está falando que uma noiva hoje, seja ela uma noiva evangélica, seja ela uma noiva católica, uma pessoa ateia, seja ela uma pessoa budista, whatever, não importa da origem religiosa que ela seja, ou que ela não tenha uma origem religiosa, se a gente for falar da preparação de uma noiva, que é a coisa mais iconográfica que tem hoje, né, a noiva, o destaque dela é a maquiagem. Se você for falar de uma capa de revista, o que faz a capa de revista ser a capa de revista é uma maquiagem. E a arte da maquiagem, nos tempos mais recentes, mais modernos, porque a gente vai trazer o movimento drag queen, que não é novo, ele é Não, antigo. Homens se montam de mulheres há muitas, muitos centenas de séculos. anos, É, né? Mas isso se popularizou, ganhou força por conta do próprio movimento LGBTQIA+, que levantou a bandeira, que brigou, né? E mais recentemente a gente está falando da Califórnia, de São Francisco, quando Harvey Milk cria a primeira parada do orgulho, e aquela história que ele era um vereador, e aí ele foi morto dentro da Câmara dos Vereadores por um outro vereador que tinha inveja dele, mas ele arrebanhava multidões de LGBTs que na época eram até arrastados pela polícia na rua. Eu tenho uma sensação que a história está voltando ao Marco Zero às dá um vezes, pouco né? É de medo. esquisito. É um Não é esquisito. esquisito? É É bem esquisito. esquisito. Mas, enfim, é É. assim, né? Anda um passo para frente e 10 para trás. É assim a história. E aí, você aprende a arte da maquiagem com artistas que dão um brilho que hoje a gente tem o RuPaul aqui nos Estados Unidos, que é a mãe É o das drags ícone, né? mundiais, é Virou um o ícone ícone. mundial. É. O Pablo Vittar no Brasil, maravilhoso, que, Glória sabe, Groove, Pablo Glória Vittar. Groove, Pablo Vittar e todos. E mulheres que se inspiram na arte drag. A própria Sim, Elke Maravilha, ela sim. sempre disse que a inspiração dela era uma drag. A Elke Maravilha é uma drag mulher, É. né? A Xuxa, você quer uma drag mais drag do que a Xuxa? A Pelo culpa eu amor de acho que é Deus. tudo da Xuxa. Quando a A gente culpa é cresceu da assistindo Xuxa. Xuxa, a culpa é da Xuxa. A gente virou uma praga, né? Virou as pragas dela. Que a gente ama, né? Imagina, nos 80 Exato, total. exato. Então, hoje eu fico tocado, porque a gente faz o podcast ele é isso. É essa conversa que ela tem profundidade, a gente vai dentro da história. Então, Sim. um jovem de 15 anos que é colocado para fora de casa pelo próprio pai, correndo o risco de nem existir mais. Você poderia ter morrido, Não, com tudo poderia certeza. ter acontecido. Mas você é Tudo. acolhido por um grupo de drags que leva você para uma república, praticamente, É. e te ensina a arte milenar da maquiagem. E você chega a ser o cara que vai cuidar da maquiagem da maior modelo já existente na humanidade. A Uber Model, a única mulher que tem o título de Uber Model do mundo, a Gisele Bündchen. Você tem noção Pois da é. dimensão que é isso? Isso, a minha cabeça, ela explode com uma informação dessa. A minha hoje também, assim, me dá muito orgulho de ter chego aí, né? E até eu falo para todo mundo que a gente depois vai buscando espiritualidade, vai buscando, né, ter um equilíbrio na vida.
E ao longo de muita terapia e muita coisa, eu cheguei à conclusão que o que me moveu muito para chegar onde eu cheguei, que não além da paixão pela arte de cabelo e maquiagem, mas tinha também, no fundo, raiva. Eu tinha uma raiva muito grande. Mas era uma raiva, isso eu te falo hoje, né? Porque a gente já conversou sobre isso em outras situações, mas é que, né, a gente vai ficando mais velho, vai fazendo terapia, pega uma coisa daqui, vai tomar uma ayahuasca dali, não sei o que, você vai tendo algumas elucidações da sua vida, né? E aí numa dessas, assim, de que eu estava pensando e me reprogramando, e, né, porque eu tive que também mudar um monte de coisa, que a gente vai chegar nesse ponto, é, e eu percebi que, tipo, a força da raiva, do ódio, ela movimenta tanto quanto a do amor, né? Porque eu tinha, tá dentro de mim, que eu tinha que provar para o meu pai, a qualquer custo, que eu ia ser muito foda. E que ele ia ter que me engolir e ter orgulho demais de mim, né? E engraçado que depois, né, a gente vai chegar nesse ponto, mas hoje ele não está mais entre nós, mas ele morreu muito orgulhoso de mim e a gente se entendeu e se perdoou. E é uma coisa. A história teve um É, fechamento bom. teve, querido, porque senão, meu amor, imagina, eu não quero ter que em outra vida ter que continuar esse rolê com ele, não. Entendeu? Já resolvemos aqui, papapá. Eu gosto de resolver as coisas aqui nessa, não quero deixar para a próxima. Minha filha, a gente já tem tanta dívida, vou chegar lá e vai falar, mas você ficou devendo não sei o quê. Na outra vida, o quê? Eu dou um supapo em São Pedro, ou quem for que estiver lá. Vou falar, não, meu amor, tira o rabo daí de cima e desce. Esse SPC Desce, você vê que não é fácil. tem que acabar, né? Abre conta no Itaú para você ver o que acontece. Entendeu? Ah, tá boa. Maravilhoso. Eu adoro. Maravilhoso. Nessas horas eu gosto de evangélico. Você morre e vai pro paraíso. Eu falei, ah, quero só ver esse paraíso. Quero só ver. Eu numa nuvem me acabando com os anjinhos. Imagina, cheia de raios. Cheio. Então. Mas aí, olha que engraçado, Davi. A gente, depois disso, aí eu comecei a me aprimorar, né? E foi muito louco, porque na noite que eu comecei a conhecer os contatos de produtores, figurinistas, stylists, né? Outros maquiadores, cabeleireiros que eram do ramo de publicidade e começaram a me chamar, né? E no meio disso, eu também pensei, falei, bom, eu não posso ficar só na noite, porque depois de 1 ano, 2 na noite, eu percebi que, tipo, a minha saúde ia esvair muito cedo. É maravilhosa a arte de drag, total meu respeito a todas, mas assim, uma noite que você não dorme, você não recupera na saúde nunca mais. E você ficar nesse ritmo de noite, sai de uma boate, vai para outra boate, vai para outra boate, vai para outra boate, quando você vê, você começou meia-noite, volta para casa às 5 da manhã. Ou isso quando não mais. E eu vi as drag queens mais velhas como que já estavam de saúde, as pernas já cheias de variz, né? Já, tipo, com problemas de saúde, por realmente não dormir. Você trocar o dia pela noite não é uma coisa saudável. Não. Né? E assim, é que, né, a balada funciona, tal, mas, né, só à noite. E aí eu falei, nossa, eu preciso arrumar uma profissão, né? Eu vou fazer o quê? Mas aí eu não estava estudando ainda, né? Porque eu fui expulso de casa, não tem como, né? Eu não ia lá me matricular, precisar de um responsável, aquela confusão. E aí eu peguei e vi no jornal ainda, tinha jornal naquela época, uma vaga de assistente de cabeleireiro que ensinava a profissão e você ainda recebia um salário mínimo. E ninguém mais, nada menos do que Fernando Alves, que é um dos maiores cabeleireiros do Brasil, que trazia tudo que vinha da Europa, Vidal Sassoon, Tony Guy, né, Sebastian, enfim. E aí ele me abriu essa porta, mesmo eu sabendo que trabalhava na noite, então assim, eu tinha muito problema que na parte da manhã eu ainda rendia, mas depois, na hora do almoço, meu filho me dava um sono, um negócio, eu ficava um horror. Mas lá, assim, é a minha segunda família, a família Fernando Alves, que é do seu Fernando, a Wanda, a Ana. A Wanda, para mim, é uma mãe, assim, é uma pessoa que eu não esqueço nem a data de aniversário dela, para você ter ideia. Que legal. Né? Uma das maiores coloristas que tem aqui no Brasil. Então eu aprendi assim muito, muito com eles. E eles tiveram toda a paciência do mundo. E aí que começou a minha saga com cabelo, que eu comecei a aprender
a fazer corte, cor, mecha, tudo, né? E aí minha escola veio de lá. E aí eu fiquei bons anos lá como assistente, até ter minha formação, até assumir a primeira cadeira, né? Mas, aí no meio disso, na noite, quando eu conheci produtores, figurinistas, eu sempre achei meio glamuroso esse meio. Falei, ai, né? Aí começaram, eu conheci outras pessoas que, olha, você não quer vir fazer uma assistência para mim? Né? Não paga muito, mas olha, vem fazer para você ver como é que é. Não sei o que, vai que você gosta. Ah, meu amor, depois que eu pisei no estúdio, nunca mais saí. E aí eu Olha tentei só. alternar entre estúdio, né, e salão de vez em quando, né, porque eu trabalhei em alguns salões na vida, né, mas ficava mais indo para publicidade do que para salão, né, até eu chegar no meu, que daí depois a gente entra nesse assunto. Mas é que tem muita coisa para falar, Tem né? muita, muita. Nossa, é uma vida. A gente vai fazer uma série da Netflix com esse negócio. Ai, dá para fazer uma série de comédia tão boa, Fia. Nossa Senhora. Pose fica no chinelo. Pose fica no chinelo. E aí, enfim, mas aí eu acabei me encantando mesmo com o mundo da publicidade, né? Eu tive uma pessoa também que me ajudou muito, que me abriu todas as portas, que foi a Lili Ferraz, que é o Aloysio Ferraz, mas é mais conhecida como Lili Ferraz, né? Uhum. Que me apresentou esse mundo das celebridades e tudo mais. E, enfim, e aí eu acabei chegando, né, nesse, né? Depois eu fui concluir meus estudos muito mais tarde, né? Fui terminar, fazer minhas coisas tudo muito tarde, porque depois eu percebi que era importante eu terminar meus estudos, né? Ainda mais se tratando de Brasil. Mas assim, foi assim que foi o começo de tudo, na força do ódio, no amor à maquiagem e também, querendo ou não, as perucas, porque eu tinha que arrumar as perucas, não tinha jeito. Eu arrumava, né, do meu jeito. Ainda bem que naquela época não tinha internet, porque eu ia ser muito fanfarrona de feia. Eu era engraçada, né? Porque eu não sabia arrumar, né? E as bichas também, elas ajudam você até a página 5, né? Depois É, você que tem que achar seu brilho ali, exato. a Tem tua que se coisa, garantir, né? né? Tem que É, se elas te dão um garantir. empurrãozinho, mas depois também, se precisar, ela te dá uma rasteira boa. Mas é viado é uma raça a A ser raça desgraçada estudada, maravilhosa. que a gente ama. E aí, enfim, mas foi basicamente isso, assim. E aí foi esse amor todo e chegar onde eu cheguei. Cara, é muito impactante quando você fala que ah, algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de assumir a energia da raiva. Einstein dizia que tudo é energia, né? E é mesmo. E é mesmo. A raiva, ela precisa ser compreendida como um combustível, né? Que a centelha faz isso queimar e faz isso dar força para esse veículo que é você para ir para frente, para chegar no seu destino. E às vezes você consegue dar grandes arrancadas quando você tem essa força. A gente não está dizendo que deve alimentar o ódio Não, internalizado, a vingança. não, Não. não, não. A gente está dizendo que quando algo vem na sua vida e essa coisa ela é de repente contrária ao que você tinha programado, ela parece para você que foi uma rasteira, ela parece para você que foi difícil, está nas suas mãos decidir o que fazer com isso. Então, mas Você, era louco você pode porque, ficar no chão, se você quiser, sim, ou você pode mas se levantar. o que é bom é que assim, eu tive uma educação muito boa. E eu ficava, quando apareciam as oportunidades de fazer qualquer coisa errada ou qualquer coisa que colocasse a minha vida em risco, eu pensava, ah, tá, mas aí o que que minha mãe e meu pai vai achar disso? Você já pensou eles ir num hospital me achar, ou eu me internar, ou eu ir drogado, ou eu ir bêbado, ou eu ir. Então era louco, porque ao mesmo tempo que tinha essa coisa de que não é, eu não sei te explicar, não chega a ser uma raiva mesmo, um ódio, mas A raiva da é uma coisa que ao situação. mesmo tempo Exato. alimentava uma coisa de querer mostrar que eu era muito melhor do que ele estava imaginando, né? E Exato. quem ia só perder era ele. E aí isso me movimentou, mas ao mesmo tempo eu não esqueci o meu lado bom da coisa de ter que ser uma pessoa melhor, né? E eu fui, assim, lógico, eu tive muita oportunidade de nem estar vivo hoje em dia, dependendo do caminho que eu pegasse.
Exato. E eu sempre, quando vinha alguma coisa assim, porque ir para o mais errado é mais fácil, ir pelo caminho que você acha que está ali muito facilitado, tipo, para ser um traficante, ou para ser qualquer, ou ir para prostituição, ou ter virado uma travesti, ter posto silicone, não sei o que, nada contra, mas assim, são caminhos que são muito doloridos e que nem sempre você vai ter uma sobrevida muito longa. Assim, a tua saúde vai pro pé e você não vai ter um bem-estar. E não era isso que eu procurava. Eu É. queria só que ele tivesse orgulho, né, do filho, e eu, ai, graças a Deus, consegui isso. E também ter juízo, enfim. Eu acho que, no É. fundo, toda educação deu certo, né? E o Brasil, ele é um país que tem um índice de transfobia muito alto, É o muito que mais alto. mata, né? As trans do Brasil, elas são extremamente vulneráveis, porque ela não consegue encontrar sequer o apoio ou o suporte no órgão público de segurança que deveria dar Não, essa não, segurança. não. Então, eu recebi uma mensagem essa semana de um amigo que ele é um homem trans, e ele é um militante da causa também. Eu fui militante durante um bom tempo, você sabe disso, eu trabalhei Sim, até com o pessoal do PSDB, que sim, era a diversidade tucana. Um beijo para o sim. meu amigo Danilo, que cuidava bastante. Não sei como é que está hoje, mas assim, as pessoas, a Lady Gaga recebendo um prêmio, ela, ao invés de fazer uma fala sobre ela e sobre o prêmio dela, ela Ela falou usou o sobre a tempo que ela tinha e visibilidade. falou assim: pessoas trans não são invisíveis. Pessoas trans são pessoas. E elas merecem todo o respeito. Então, eu acho que a gente aqui está abordando um tema que ele vai encontrar links em várias coisas, né? Então, você, Rogério, fez a sua escolha na sua vida que te conduziu até o caminho que você está. Mas se você tivesse feito uma outra escolha, vamos supor que você tivesse escolhido o travestismo, se você tivesse escolhido aquele caminho para a sua vida, ainda assim você seria o Rogério. Porque a Sim, sua essência, ela está aí. Ela está aí. sim, Você é o Rogério. é. Então, mas você teria encontrado, sim, sem sombra de dúvida, um, umas barreiras, umas possibilidades de tudo dar errado, ou de tudo cair por terra enorme, porque você estava fora do status quo da É, sociedade, da figura do masculino, do feminino, sabe, daquela sim, padronização. sim. Então, escolher, não é nem escolher. Eu acho que quando uma pessoa trans ela se aceita dessa maneira, ela está dando um passo de muita coragem e ela sim Muito. ela precisa de um grupo de apoio muito grande porque é muito difícil para eles, Não, com né? certeza. Até por isso, a gente que era da arte, que fui A da arte arte drag, né? drag, É, a gente já passava cada bocado na é muito rua, próximo, né? não sei o que, é Tá muito muito próximo. perigoso, porque a gente afronta, né? Na Exato. verdade, é uma homenagem ao feminino, mas, né, para a família tradicional brasileira, a gente é aberração, né? Olha A que gente coisa, não você passa falou de uma coisa aberrações. que é muito forte. Todo drag queen, ele na verdade, ele não está afrontando a família tradicional. Não, é uma Ele está super fazendo uma homenagem à mulher. homenagem à mulher. Mas Olha isso. e até na história, é bem isso mesmo, que é a Rainha Dragão, né? A Rainha Dragão é uma homenagem ao feminino, mas ao exagero do feminino, né? Exato. Então é quando você enaltece as mulheres. Então imagina, eu sou gay, mas assim, minha vida é por elas, porque eu conheço mulheres Exato. fortíssimas que eu amo cuidar delas, enfim, é uma coisa de louco. São anos e anos da vida só cuidando de mulheres, né? Só cuidando de mulher. No meu salão rola esse assunto, fala assim, o que que você não faz por uma mulher? Eu não como ela, mas o É, resto o eu faço resto, tudo por ela. então, é isso. E ela vai ficar linda e maravilhosa. É isso. Ô, Terapia Rogério, no espelho. você teve um salão, né? Você teve um Mulher, salão. tive. Olha, vou te contar, viu? E era chiquérrimo. Era Sim, era chiquérrimo. maravilhoso. Não, maravilhoso. Trabalhava com produto chique, caro, não sei o quê, né? Um ticket médio bem bom. Mas, então, olha que louco, né? Foi uma experiência maravilhosa. Você me pergunta, eu teria outro hoje? Não.
Mas por que que eu te digo isso? Porque na época eu achei muito incrível e foi ótimo mesmo enquanto durou, né? E a gente não entende algumas coisas, de alguns caminhos que a vida te leva, mas tudo tem um propósito. Eu acredito mais do que nunca que tem alguém lá em cima que dá uma coordenada, assim, e não deixa a gente. E deixa se ferrar na hora que precisa se ferrar mesmo, né? Mas o que foi ótimo para mim, eu conquistei muita coisa com o salão, foi incrível. Eu aprendi que eu sou um bom gestor de pessoas, que isso é o mais difícil. Eu vi que eu consegui fazer uma gestão com muito amor, com muito carinho, porque todos me pedem para eu voltar e abrir de novo. Ó, que legal. Só que olha que maluquice. Se eu tivesse continuado com aquele salão, na época fiquei até revoltado com Deus. Falei, vocês estão de brincadeira aí em cima, palhaçada com a minha cara. Isso aí em cima é uma repartição pública. Eu queria sair até embora de São Paulo. Falei, eu tava quase fazendo igual você, sabe? Pegando meu visto e indo embora. Aí eu falei, não, não vou fazer isso. Aí, só que depois eu não entendi muito por quê. Eu sabia porque tinha fechado, não foi por incompetência, nada, foi por conta de uma separação de sócios que ia, ou a gente aceitava a pessoa como sócia, ou não ia dar muito certo, e aí o mais saudável era fechar. Mas pasme você, não passou 2 anos, veio a pandemia. Olha só. Amor, se eu tivesse com esse salão aberto, que daí a gente não tava só com um salão, né? A gente ainda abriu uma barbearia com espaço de eventos, com bar Eu na me Vila lembro. Madalena. Eu me lembro Eu desse tinha no lugar. total mais de 40 funcionários. Se viesse a pandemia como veio, Davi, aí não ia ter um OnlyFans no Não planeta tem que eu pagasse pra isso pagar a tudo. dívida, né? É muito caro. Amor, nem eu indo na pracinha aqui ainda véia, toda acabada, gordinha, cheia de celulite, vai transar com quem? Não cuidou do corpo, só cuidou do bolso. Me fala. Amor, não tem condição. Aí o que que eu fiz? Eu, assim, nossa, eu ajoelhei tanto, eu agradeci tanto a Deus, que depois eu não tava com nada na pandemia, era eu e Deus e o meu marido. Que eu falei, gente, eu falei, olha, eu imagino que Deus tem vontade de descer e meter a mão na minha cara. Falar, tá vendo, viado? Você não entendeu ali naquela hora, mas tinha um propósito. Tava te Tinha um guardando. propósito, porque você ia ter 40, mais de 40 pessoas nas tuas costas para você sustentar. Sem Complicado. poder abrir o comércio, né? Sem poder Exato. vender nada. Vou vender o quê? A gente vende serviço, né? Exato. Eu só ganho dinheiro se eu tô com a mão em cima da pessoa. Não tem outra opção Exato. para mim, né? Exato. Eu ainda não sou uma fabricante de cosméticos. Mas, assim, por isso que é legal ter alguma coisa para vender, que é uma coisa que eu tô hoje correndo atrás, né? Coisas para vender, não só o meu serviço, né? Porque a idade chega Exato. para todas, né? Chega. Mas, Mas enfim, mas foi eu me lembro, maravilhoso. eu me lembro que o seu salão, ele era no, ali era Alto de Pinheiros? Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, é um entroncamento dos bairros ali. Ali era um lugar fantástico. O salão era um conceito urbano fantástico. O O salão. lavatório E que deitava, né? O o lavatório lavatório que era uma delícia. deitava. A, todo mundo que trabalhou contigo ali, gente que a gente tem amizade Sim, até hoje, a Rafa, sim. Júlio, Não, só todos, gente a minha muito equipe querida, inteira só gente maravilhosa. querida. E depois a barbearia, lá na Vila Madalena, ela tinha um conceito de barbearia bar, né? Não, Era um era bem, espaço, a gente tinha patrocínio da Heineken, era um né? A espetáculo Heineken aquele lugar. decorou tudo, era uma coisa de louco, Tinha um assim. sofá Chesterfield na entrada, assim, um É, negócio não, absurdo, era uma delícia lá. muito, muito bonito. Gostava muito. E daí para frente, você se voltou cada vez mais para o trabalho publicitário, né? Então, eu nunca nessa trajetória toda que eu tô contando aqui para vocês, eu não, eu nunca larguei a publicidade, né? Uhum. Porque eu sempre trabalhei também, além de, por exemplo, a Gisele Bündchen, eu comecei a trabalhar com ela aos 21 anos de idade, Uau! né? E a gente ficou 15, 16 anos trabalhando junto, Que né? bacana. E a ela, Ela é e a linda, gente ela é fez, linda, ela é ela linda é daquele jeito, absurda. é mesmo. Ela é aquele negócio que você fala com Deus, fala, tem os prediletos, deve ter os preferidos. Tem algumas pessoas que eu falo, isso daí é preferido de Deus. E ela é muito Nada, gente mas boa, ela tem porque o mérito dela. ela passa uma imagem de que ela é uma pessoa,
que ela não é sim. a Uber model all the time, que ela está Uber model, mas ela é a Gisele. Ah, sim, não, ela é igual a gente, caga e peida e come normal, não é um alienígena, entendeu? Ela é Conta muito aquela, normal. conta aquela história da Coca-Cola, conta. Então, não, eu lembro, no começo, assim, eu tava cagando de medo, eu tive até dor de barriga quando me convidaram para trabalhar com ela. Eu falei, ah, não, o povo da... Eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Eu não dormi direito, me deu piriri, eu fiquei ruim, aí fui trabalhar com ela, né? A minha mão é super firme, minha mão não treme por nada. E aí a minha mão assim, ó, ela olhou, ela falou, e nunca me viu, o primeiro contato, né? Aí ela falou assim, você tá nervoso? Eu falei, nossa, eu falei, pelo amor de Deus, nervoso é pouco. Eu falei, eu tô com diarreia. Eu falei, minha filha, falei, você sabe o peso que é colocar a mão na tua cabeça? Porque, mana, é a cabeça da mulher. Aí ela, imagina, não sei o que, bebeu lá um negócio lá, soltou um big de um arroto na minha cara. Ela viu, eu sou normal, eu só não vou peidar aqui, não vou cagar, porque não tá no horário. E aí, Maravilhosa, ela conseguiu maravilhosa. me desmontar. Aí, nesse Quebrou o gelo, né? desmonte, aí então tá bom, ela é lascada igual nós também, vamos lá, só é mais rica. Mas eu falei, ela é Um ser pouquinho, humano igual, um um pouquinho pouquinho. mais rica só, bem pouquinho. Aí, menino, aí foi. Eu fechei com ela, né? Eu fazia parte do contrato dela com as grandes marcas, né? Então eu fiz, a gente começou comecei com C&A, a segunda temporada dela de C&A, depois fiz Nivea, depois a gente foi para Vivo, depois Mastercard, Oral-B e terminamos com Sky, que é uma rede de TV a cabo aqui no Brasil, né? Aham. E esse foi a minha trajetória com ela. Fora também Pantene, no Rio de Janeiro, Carnaval do Rio, que já teve homenagem para ela lá, que a Pantene patrocinou. Então fui para o Rio para arrumar o cabelo dela Pantene, para né, desfilar. Ela desfilou no Sambódromo e alguns outros eventos específicos que ela chamava, a gente ia no hotel e arrasava. Então, assim, só que nessa minha trajetória toda, como eu conheci ela muito novinho, então, assim, ela me ajudou a dar um status de carreira que eu era muito novo para ter, né? Com 21 anos de idade, depois eu saía na TV, na revista Caras, porque a gente gravava às vezes em lugares que nem eu gravei uma vez no Ibirapuera com ela, a gente estava fazendo um comercial da Nivea, protetor solar, e ela no Ibirapuera tem uma pontezinha Uhum. emblemática ali, e a gente gravou ali, e ela brinca, onde ela estava era um frenesi sempre, Imagino, né? imagino. Era tipo a Madonna chegando, né? É. Era no mesmo hype, assim, no mesmo naipe de Madonna. E aí eu lembro que tinha várias mídias, né? Como até hoje aqui é muito forte mídia de fofoca. E ela brincando comigo, eu retocando ela, e ela fingindo que tava dando tapa na minha cara. Eu lembro que a minha cara ficou estampada, tipo, um mês no TV Fama aqui no Brasil, foi tipo, uma coisa horrorosa. E aí saía bastante na revista Caras com ela, de backstage, arrumando ela no camarim, no cenário, né? Essas coisas todas. Então, assim, eu mesmo tendo salão e tendo tudo isso, eu nunca larguei revista, publicidade e tal, porque como eu já muito cedo já entrei de cara e já pego uma Uber Model, aí daqui a pouco já tá com uma famosa aqui, outra famosa ali, outra artista aqui, outra aqui, não sei o que lá. Aham. Meu nome começou a rodar muito no meio das editoras e no meio das produtoras, né? Então eu comecei a ter convites para assinar grandes campanhas, né? No meu portfólio eu tenho muito orgulho porque foram muitas revistas, muitas capas de Playboy, né? Muitos comerciais icônicos que teve aqui no Brasil Quais na foram época as, que as revistas que você fez aí no Brasil? Você fez quase todas as revistas do Brasil. já eu fiz, nossa, fiz Você fez revistas. Cláudia. Olha, eu fiz Cláudia, eu fiz algumas matérias para a Nova, apesar da Nova ser a capa do meu amigo do Marco Antônio, mas eu fazia muito conteúdo para eles dentro de beleza, penteados e maquiagens, né? Já fiz algumas capas com o Marco Antônio também, com algumas celebridades, né? Mas Nova Noiva, Marie Claire, Playboy, Audi. Top Magazine, nossa, você tá fazendo eu tomar ginkgo biloba, porque eu tô lembrando. Menina, eu tô no Mas ginseng da foi, alma agora. foi muitos anos de trabalho, né, É Rogério? muitos anos, E filho.
E eu Mas, acho assim, que eu te. grandes marcas e grandes revistas, e grandes empresas, e grandes fotógrafos também, que eu sou, nossa, até hoje são grandes amigos meus, vêm aqui em casa, né? Hoje a gente trabalha até que menos, né? Porque o mundo mudou muito, a internet, como se divulga as coisas, tal. Exato. Mas, enfim, muitas revistas. A gente se conhece há um bom tempo. Meu filho era criancinha ainda. O Samuel Pois é, era menino. muito bebezinho ainda. Samuel tá um homem de 20 anos, né? Pois é, já está indo para Então, faculdade. já está na faculdade. E você é um cara, Rogério, que por mais que você tenha passado por tudo isso, por mais que você tenha se tornado esse gigante da profissão, isso nunca te subiu a cabeça. Você é um cara de uma docilidade, de uma naturalidade, de uma humanidade. A sua capacidade de se preocupar com o outro, sabe, de longe, a arrogância ela nunca chegou perto de você. Você é um cara que eu já contemplei você se preocupar com pessoas assim, vai ter o que comer, não vai ter o que comer. Davi Rodrigues, Não precisa eu, contar, mas mulher. eu preciso porque eu já estive no momento dentro da minha casa, morando em São Paulo, que eu não tinha o dinheiro para sair da minha casa e ir até a sua casa. E para me tirar de uma situação de dor e de tristeza, você pagou o Uber para ir me buscar na minha casa e tinha preparado um jantar. E fica aqui registrado que se esse cara não fosse cabeleireiro, ia ser o Ia ser cozinheiro de cozinheiro. mão cheia, que vai Eu fazer uma amo. comida maravilhosa, o melhor feijão da sua existência. É Rogério Eu Magalhães. amo. Aquela linguiça com a cebola caramelizada, aquilo você devia patentear, porque aquilo não existe. E essa pessoa, gente, ele me tirou da minha casa num momento de muita dor, de muita tristeza. E assim, custou, porque custa. Né? Você paga para tirar a pessoa, paga o Uber. Não, amigo, você sai de casa, você vem para cá. E isso é uma das coisas que eu posso falar de Rogério, senão eu vou ficar aqui tecendo seda e a gente vai ficar mais Não. uma hora aqui só para eu Mas contar. olha, eu te falo uma coisa. Podia ter sido um miojo que eu te servisse, meu amor. É que eu só fiz para você o que você sempre também fez para mim. Você tem uma pessoa que eu amo e admiro e sou fã de você, da sua história também, da sua trajetória, e de como você é humano e uma pessoa séria, real, verdadeira. Então, eu só fiz uma coisa que eu tenho certeza que você faria por mim, né? Eu só fico chateado que eu não estou aí perto de você nesse país, que você faz muita falta aqui, e isso faz mesmo, né? O Brasil perdeu. Mas, enfim, mas eu sei que em breve você vai estar indo e vindo numa boa, né? É isso que a gente Amém. espera. Mas, assim, é nosso amor, né, Davi? A gente se conheceu em fases muito malucas, né? E você também estava com uma marca na época, né? Tinha Que foi desenvolvido incrível. a minha linha própria foi a primeira linha que eu tinha desenvolvido, que era Foi, uma e linha de 5 maravilhosa. óleos, Eu especialista em lembro, óleos. você foi louca, me chamou para fazer uma coletiva de imprensa. Não, você. Gente, a gente fez um evento de lançamento na casa do Wilson Eliodoro. Calça do Wilson, O né? Wilson foi o cara que levou a Teresemê para o Brasil. O Wilson Eliodoro, ele é um cara super, né? Ele é um cabeleireiro Sim. Eu top da falo que galáxia. não, eu adoro ele, é o pedreirão da beleza. Ele é um pereirão. Pedreirão da E beleza. a casa dele é uma casa espetacular ali na Avenida Rebouças, perto do Shopping Eldorado, né? Isso. E a gente fez um evento com uma agência de PR de São Paulo, a Prestige, que levou 45 jornalistas e blogueiras, e de repente, no meio do evento, entra a diretora de conteúdo da Vogue Brasil. Sim. Tipo, eu falei, meu Deus, a mulher da Vogue está no meu evento. E foi fantástico, isso tudo graças a Aline, que tinha um relacionamento enorme com o pessoal. Sim. Mas assim, você foi brilhante naquele lançamento, sabe? Você foi o garoto propaganda chamava Oil Therapy a marca. Therapy, E depois a gente vendeu essa marca para um empresário árabe, e essa marca hoje, ela nem está no Brasil, ela está nos Emirados Árabes, Dubai, está vendendo para lá. E que Deus abençoe, que seja muito próspero. Amém, mas... E hoje, eu aqui nos Estados Unidos, eu tenho o Hair Healing, que é o meu salão, que também é a minha marca de produtos, que são os produtos que eu estou desenvolvendo.
né? Eu estou desenvolvendo uma progressiva à base de ácidos orgânicos Já e um quero blend de... experimentar, hein? Já fica no ar. Eu quero só ver quando que vai chegar aqui para mim, hein? Vai chegar, você vai usar a E não vai progressiva à base... taxar 10% a mais, hein? Igual o Trump. Nada de fazer a taxadora, tá? Deixa esse papel para os Cheetos lá na presidência. Então, ela é uma progressiva à base de ácidos orgânicos, 11 óleos orgânicos, e tem um leave-in, que é multifuncional, e tem um óleo que ele também pode ser multifuncional, mas é um óleo de tratamento com aquela pegada que a gente já teve, e Ai, que plus, delícia. e plus, e plus. E plus. Fragrância de perfumaria fina, você sabe como é que é o meu processo de Você, desenvolvimento. meu amor, É um porre. arrasa. Todo É um porre. produto O que você põe a laboratório, mão vira o, ouro. Você é o Midas. laboratório que vai trabalhar comigo, ele pede a Deus que acabe o processo, que ele não aguenta mais. Eu imagino. Mas, enfim, e isso, Rogério, é o que me dá tesão, é isso que me dá prazer. Na área da beleza, eu me encontro muito no desenvolvimento de produtos, eu me encontro muito com produtos de forma, de alisamento, de relaxamento, de transformação. Quando a gente fala de fazer algo, eu quero entregar num frasco de um produto a minha alma. Eu quero colocar ali dentro o melhor da minha experiência. Desde quando eu aprendi isso com a L'Oréal. Eu fui trabalhar na L'Oréal para desenvolvimento de produtos. E depois eu trabalhei para indústrias do interior de São Paulo, como a Zap, a Aerocosmetic, como a Cadvel, em São Paulo, uma marca brasileira tão forte que ganhou para mais de 30 países no mundo. Né? A Cadvel é um orgulho para o Brasil, uma marca que nasceu na cozinha da Cláudia Alcântara, sabe? Uma menina que era uma garota na época, sabe? Cláudia é filha de um dono de sacolão. Então, imagina, uma mulher que veio sabe, de lutar mesmo, de carregar as frutas na cabeça. E hoje uma empresária milionária de sucesso, e mais do que um milionário, né? Ela é rica pela empregabilidade. Hoje ela é geradora de emprego, né? Exato, uma pessoa de uma alma linda. Porque também, uma menina milionário, simples. bilionário, eu acho que só está feliz porque está gerando oportunidade, está gerando emprego, e nada mais é a realização do sonho pessoal dele, né? Ou dela, Exato, né? exato. Então, para ele, isso é ser bilionário, né? Você ter a realização do seu sonho, né? Ou do seu produto, enfim, ou da sua profissão, né? Você pergunta para mim, para mim, eu sou trilhardário na minha profissão. Exato, exato. Eu amo muito o que eu faço, não é o dinheiro na minha conta, é a satisfação do meu prazer de ver o meu trabalho ali na televisão, seja numa revista, seja nas mídias sociais, de ver o cliente feliz com a criação disso tudo. Então, isso para mim não tem preço, não tem cachê que paga a minha satisfação de saber que eu sou um artista, né? Nada mais do que um pintor, um excelente pintor. Entendeu? É que, né, o quadro aqui ainda não está valendo um Da Vinci. Mas a gente chega lá, né? Eu me lembro que a Sala Online é uma marca do Brasil, hoje especializada em cachos e uma grande referência até para o mundo, pelos estudos que foram feitos. A Sala Online é uma empresa muito, muito inclusiva, muito diversa, né? Muito bacana. Sim. E você trabalhou muito ali nos shootings, né? Nos photoshootings de coloração, de tudo. Foi uma coisa maravilhosa também. Um aprendizado rico, né? Sim, muito, porque eu também não tinha muita experiência com cabelo crespo, ondulado, cacheado. E lá eu tive a oportunidade de aprender muito, até com as profissionais que eram lá do começo, que estão até hoje lá, a Shirley, que é uma cabeleireira maravilhosa, ela que me ensinou tudo que eu sei lá. Nossa amiga Camila. Nossa Camila amiga Fonseca, Camila, que é a uma gaúcha, uma gaúcha cacheada, uma gaúcha loura cacheada. E aí ela também que me abriu essa porta, né, de continuar trabalhando lá e de eu ser responsável por todos os shootings, embalagens e tudo mais. Que isso, olha para você ver que loucura, me abriu uma porta tão fantástica que eu fiquei com um portfólio tão lindo de crespas, cacheadas, que eu fui convidado pela Unilever para ir até a Colômbia para assinar uma campanha de Dove, porque lá não tinha ninguém que mexia com cabelo cacheado e crespo. E lá estava começando o movimento, né? Isso foi agora, ano passado.
estava começando o movimento de cabelos crespos. E aí a diretora de marketing, eu já tinha feito um trabalho para Seda aqui no Brasil com crespas e cacheadas, né? Que a Seda também pertence A ao Unilever, Unilever. né? E aí ela falou: Não, Rogério, é uma argentina maravilhosa, a Yasmin. Não, Rogério, você vai para Colômbia, eu passei teu telefone até o México. Porque o que tiver de crespo ondulado, eles vão te chamar. Porque ela é a diretora da América Latina, né? Que E eu fiquei. maravilhoso. Você imagina para mim, né, que orgulho poder sair do Brasil, né, e ir para um outro país que está começando esse movimento agora, e eu branco, né, porque eu não. Ainda tem isso, né, e Tem. branquinho lá para pôr a mão no. Identidade, né? Uma questão de identidade, Sim, né? é. Então, assim, isso hoje eu não tenho, mas as meninas as modelo, amiga, tudo crespo aqui já de muitos anos, elas falam: bicha, tem uma alma preta dentro de você. Tem uma Com negona certeza. chavista. Até porque eu tenho um bumbum grande, Eu aí tenho... ela fala que eu tenho. Ah lá, ela da cintura para baixo ela é preta. Entendeu? Nem por aí. Mas assim, é um orgulho, assim. Eu gostei porque são cabelos muito mais delicados que o nosso de trabalhar. Você que é um pesquisador, né, e atuante É na área, verdade. você sabe que é muito treta fazer produto para cabelo Tem crespo, tem que cacheado. respeitar a fibra. Tem que respeitar a fibra. Então, assim, mas foi, nossa, uma experiência maravilhosa, né? Hoje eu não faço mais parte lá do casting deles, mas estou fazendo de outras marcas, né? Mas ali me abriu muitas portas para estar, né? Para todas agora, né? Que legal, que legal. E se eu te faço essa pergunta, o que que te move, né? O que me move é o que eu estou fazendo hoje, né? Esse É. desenvolvimento e tudo mais. Mas se eu falo pro Rogério, o que que te move, o que que te faz acordar de manhã cheio de tesão, tipo, eu quero fazer isso. Olha, Davi, o que eu descobri é assim, eu amo muito o universo da beleza, demais da conta. Eu adoro ver a satisfação numa mulher quando ela olha no espelho e fala, nossa, eu tô gata, Deus, eu me comia. Mas hoje, assim, o que me move muito, eu percebi que uma coisa que eu gosto muito é publicidade, é as artes. Que Eu sou muito legal. artista arteiro. Eu gosto de criar. Eu amo participar de reunião para elaborar. Eu tive o prazer agora, há pouco tempo atrás, ainda não lançou, né? Tá ainda na fase de edição, de assinar meu primeiro longa de terror, que eu fiquei assim, chamou Monstro, porque eu não tinha isso no meu currículo. E aí caiu no meu colo. Eu falei, meu Deus, que delícia, meu primeiro longa. E a gente está super feliz que a gente já ganhou um prêmio lá em Cuba. E aí agora tá em outro Que prêmio aqui para bacana. conseguir Parabéns, amigo. arrecadar Parabéns. mais dinheiro para finalizar. E foi ótimo, foi um puta desafio, porque era caracterização, e era uma coisa que eu amo fazer, né? Adoro Legal. caracterizar. E publicidade, moda, toda isso é uma caracterização. É. Porque você vê, você chega as modelos lá, tudo chinfrinzinha, coitada, de chinela havaiana, e a gente monta elas, né? Você monta um personagem pra, Não, se ela chegou sabe? de chinela havaiana hoje, ela chegou até bem, que a havaiana tá caro. A havaiana, É. a havaiana virou Labotã, querido. Ah, mas é que aí não tem Brás, né, querido? Aí Aqui. não tem Brás. Vou te falar o que que é o Brás, né? E aí, e assim, eu vi que o que me move é poder estar fazendo parte dessas criações hoje em dia. De criar personagem, de receber o briefing, olha, o que que você acha? A gente tem que fazer assim, sabe? A modelo tem que parecer teenager, que nem a gente estava fazendo umas agora. Eu adoro sair para produzir, vai precisar pôr mecha, precisa não sei o quê. Sabe, é montar. E no fim das contas, olha que engraçado uma coisa que eu vou dar uma fundida na tua cabeça agora. Nada mais é do que a arte drag. Porque você gostar de ver essa montação toda, porque é o que eu falo, que nem essas campanhas que eu falo para todo mundo, olha, é maravilhoso, tal, eu amo fazer isso, mas a gente sabe que a real não é, né? A gente faz uma Exato, produção ali pro exato. negócio. É igual a gente, se você me vê acordando, não tô com essa cara, com pó na cara, com Ah, a para, luz aqui, você é entendeu? maravilhoso. Com cabelo arrumado. Ó, passei um spray, não dá nem pra passar o dedo no Não passa. cabelo, pra ficar arrumado, entendeu? Então, ó, mas assim, isso é o que eu sei fazer bem, porque isso eu sei que vai fazer com que a marca venda muito mais.
né? E o intuito é esse, é continuar gerando emprego para um monte de gente, para eu continuar trabalhando, o fotógrafo, é toda uma cadeia, né? As Você sabe que modelos. você vai fazer uma campanha para hair healing aí em São Paulo, né? Ah, com certeza, né? Louca de Eu não me acho dar bom. isso. Eu acho bom Acho que você que. renove seu visto para ver os Estados Unidos para você fazer uma campanha aqui. Eu acho bom você mudar para a Europa. Eu... A senhora já está muito experiente, já tá bom, já teu eu inglês não quero. tá bom? Tá, Já tá tá, bom teu inglês. tá more or Então pronto. less. Tá more or less. Mas, amor, mas assim, é uma coisa que eu percebi que é isso é o que me move, né? Você já falou aqui o que te move, mas tem mais alguma coisa que te move muito? De você levantar assim. Porque para mim, você é assim, além de ser um excelente profissional como cabeleireiro, né? Que você despertou como cabeleireiro, né, por toda a tua trajetória, mas é que você tem uma formiga, um bicho dentro de você com química, com produtos e fazer o melhor produto, que eu não sei se é É, isso ou é cuidar de pessoas. O que é para olha, você isso? eu acho que tem uma mescla das duas coisas, porque quando eu estou desenvolvendo produto, quando eu estou junto de um laboratório, quando eu estou fazendo uma marca, eu estou fazendo isso porque alguém vai comprar, alguém vai usar, vai atender a necessidade de alguém. Né? Eu tenho um cabeleireiro que é uma pessoa que eu conheço há muitos, muitos anos, que a gente já gravou e a gente conversou. Ele é a pessoa que foi através dele que eu me tornei cabeleireiro. Isso, o Samuel nem era nascido, meu Deus do céu, isso tem muitos anos. E a gente tem um gatinho, tem um gatinho. Tem- Ai, Acabou de pega, miar. cadê? Ela- Chama. Não, mas ele não Quantos quer gatos você vir, tem ele hoje? quer, eu não sei o que ele quer. Esse é, ó, vou mostrar. Oh, Ó, meu Deus! meu gato albino, esse é o Zezé. Oh, Zezé, I love you, Não, bonitinho. Zezé. Você não conheceu ele. Meow. Não, Ele veio aqui do lado pedir dengo. eu amo. Hoje é o quê? Mas lógico que é, o gato mais gato do mundo. A produção perguntando aqui. Achei que era um gato, gato. Falei assim, mas é o gato mais gato do mundo. É gato, gato. Ô, Rogério, quando eu desenvolvo, eu desenvolvo porque alguém vai atender a necessidade de alguém. O Rodrigo, o Antoni, ele ainda falou. Eu sou grato a Deus que tem pessoas como você que se preocupam com um produto que vai entregar profundamente aquilo que eu, como cabeleireiro, como artista, preciso usar. Então você Uhum. imagina se você, Rogério, como é que você pode entregar melhor resultado de maquiagem se não existe uma maquiagem bem feita, né, bem Sim, elaborada, bem desenvolvida? Então, a paixão pelas pessoas, o meu salão chama Hair Healing exatamente por isso. O salão chama sim. Hair Healing porque ele é um espaço healing, ele é um espaço de cura, um espaço onde as pessoas podem abrir o coração. Muitas clientes, quando chegam no meu espaço, eu preciso fechar a porta. O Sim, spa, ele é reservado, né? A gente tem uma sala sim. só da manicura, tem a sala da estética e Uhum. tem um salão. E aí eu preciso que a minha porta ela se feche exatamente para que a pessoa que está sentada comigo tenha liberdade de abrir o seu coração, de contar a sua história. Então, Ah, sim, mas isso eu acho que, olha, devia ser obrigatório no curso de cabeleireiro, maquiador, ou qualquer um que mexe, né, como a gente, que cuida das pessoas. A gente tinha que ser, a gente é psicólogo, né, delas, né, nós acabamos sendo bons ouvintes, né, e como bons ouvintes é o que talvez traz essa perfeição no nosso trabalho, né, você como um bom sim, ouvinte, você consegue desenvolver um produto que você fala, não, cara, eu já escutei história demais aqui, que a pessoa compra tal marca, não sei o que, tá bom, funciona, mas daqui a pouco não funciona. Então, eu acho que de tanto você ouvir muito essas histórias, né, tanto dos profissionais do lado de cá, né, que precisa de um produto de excelência, como das clientes mesmo, né, que é o produto final, né, que é de você entregar um produto, porque tudo que você já fez até hoje sempre foi com muita excelência também, né? Eu acho que os semelhantes se atraem, a gente não é amigo à toa, né? A gente é exato, amigo porque a exato. gente é excelente É no que faz afinidade. em todos os setores, como amigos, como confidentes, né, É como verdade, empresários, como é verdade. falidos, como, como tudo. A gente é Como boa falidos, a até gente é na ótimo. falência. A gente é ótimo falido. A gente fale no salto. A gente fale E ali. volta melhor.
E vai mais passear no shopping. perigosa. A gente vai passear no shopping Guatemi. Lindas. R$ 10 na conta, mas a gente vai. Vai, querida, vai. Só para respirar o glamour. O cheiro da Exato, exato. loja. Ô, Rogério, essa conversa ela poderia, você sabe, levar 10 horas, né? Pois gente é, poderia- já tem 1 hora. Não, a gente poderia simplesmente não acabar essa conversa. Eu acho, vamos continuar. Eu acho que a gente tem que marcar de novo. Pode marcar. E isso, para mim, é maravilhoso. Eu sou muito grato por você ter topado participar. Eu queria dar esse gosto para as pessoas de conhecer um pouco do Rogério que eu conheço. Esse Ai, amigo, lindo. essa pessoa que tem algo a agregar. Temos alguma pergunta para fazer para o Rogério? Você Olha, está sendo elogiado como lindo. então, falei pra você que era macumba invertida, é isso? Porque aí os meninos não dá em cima de mim. Agora é a mulherada que dá em cima, eu falo do grisalho. Mas eu tenho esse problema, e isso deve ser praga da mãe do meu filho, só pode, porque não é possível uma coisa dessa. Eu sou o cara que não solta pipa, toda pipa cai no meu terreno. É. Não, mas tudo bem, não, mas eu adoro, imagina. Eu tô também não posso zoando. falar nada, sou casado. Ué, mas você quer um elogio mais sincero do que das mulheres? Não é para elas que a Pois gente é. trabalha? Pois Na é. verdade, as minhas clientes, elas são minhas queridas. Eu tenho o prazer hoje de trabalhar com uma agência de marketing, que é aqui a produção que está falando comigo, que é a minha cliente. Olha Ela que é maravilha, minha tá vendo? cliente. É isso, é sobre E isso. antes de eu ser cliente dela, ela já era minha cliente. Então, a gente é amigo acima de tudo. Então, é um prazer muito grande a gente estar fazendo esse trabalho junto. O podcast Beauty Mind, ele ganha essa beleza, essa edição bonita, esse trabalho bonito, exatamente porque tem gente competente aqui do outro lado trabalhando também. Sim, não é o Davi Rodrigues que faz a coisa acontecer, é o time. É essa beleza. Time. A beleza está no conjunto, Rogério. Só existe uma amizade bonita porque tem duas pessoas amigas. Não, isso é para vida. Tudo é o conjunto, é o coletivo. Não tem jeito. Tudo na vida. A gente não é nada sozinho. Nada. A gente tem aqui a Vitória, que é meu Juninho Play. A Vitória maravilhosa, trabalha na edição de tudo. E a Vitória, ela é linda, mas tem dia que a Vitória chega, menina, montada no Juninho Play, é uma touca no cabelo, um casaco que vem até aqui, uma calça de moletom. Ela fala assim, yo, bro. Vitória arrasa, Vitória é maravilhosa. Ai, que tudo. E canta Amy Winehouse de um jeito que a gente um dia vai botar ela cantando aqui no podcast. Porque a bicha arrasa, ela canta que é uma coisa de louco. Ai, ela arrasa. Tudo. É bom. Rogério, eu quero te agradecer a sua participação, seu tempo. Desejar para você tudo de melhor desse universo, que essa sua nova fase ela seja plena na sua vida, que Deus abençoe você, sua casa, sua mãe, seus gatos, seus 2 maridos. Porque Rogério vive um trisal, é uma relação de 3 pessoas que se amam. Guarde seu julgamento para você, porque a gente não está pedindo ele. Não a gente só está dizendo. Exatamente. A gente só está dizendo que existe esse modelo de relacionamento também. Não existe só o seu. Então, se você vive o seu e é feliz, parabéns. Mas existe gente que vive um trisal e é muito feliz. E que sejam felizes. Eu amo o Márcio, amo o Públio, amo você. Eu quero que a sua casa seja uma bênção, que você seja próspero, amém, que seja maravilhoso. Deixa seu recado aqui para o nosso público. Gente, olha, primeiro queria agradecer muito, Davi, obrigado. Alexa, um beijo para você. Obrigado por estar cuidando de um amigo aí tão querido, a produção toda aí do programa, um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de poder contar uma história que, quem sabe, pode, né, tocar alguém, ou alguém tem alguma coisa semelhante, tá passando por algum momento tal, né, de não ter, né, não se precisa de força, né, para se levantar. Não se abater com as dificuldades, né, porque hoje, no mundo de hoje, com muita internet, eu vejo um índice muito grande de depressão de profissionais na área de beleza, porque não estão lá no meio das blogueiras ou no meio das coisas que, por exemplo, às vezes eu posto. Hoje eu estou até mais comedido de meus posts por conta disso. Então, assim, o meu recado é, cara, não desista,
faça você tem que acordar todo dia de manhã e falar, eu vou brilhar, eu vou fazer e acontecer, e você cocria essa nova realidade. Você vai ser bom e você, uma hora, o teu reconhecimento chega, né? É só não desistir. E agradecer você maravilhoso, avisar que eu morro de saudade de você sempre. O feijão vai estar sempre Também. aqui em casa te esperando. Eu preciso desse feijão, estou emagrecendo. Amiga, eu vou aí para cozinhar para você. Eu vou resolver esse caralho desse Ai, vai vício, ser. eu vou aí, tá? Eu vou resolver, querido. Eu já tive visto, eu preciso só fazer de novo. É que eu tive uma preguiça de fazer, mas eu vou fazer. Deixa passar Vai um dar... pouquinho, tá? Que vai demorar um pouco o feijão. Porque agora ainda tá meio tudo muito dinâmico, né? Pô, Tudo... espera, Então espera só os esperar a poeira Cheetos, baixar um os pouco, Cheetos né? abaixar. Aí eu vou aí, levo o feijão para você. Sou presa na alfândega, mas eu vou cozinhar o feijão para você. Mas, amor, olha, Ai, obrigado pelo maravilhoso. espaço, pela oportunidade. Te amo muito, tá de parabéns. Ó, e não vejo a hora de Amém. chegar os produtos aqui que eu quero testar. Vai Vou chegar, você vai fazer receber e eu tudo. vou E eu ser a quero seu chata do rolê. feedback. Tá Quero seu bom, é feedback. isso aí. Vou dar feedback. Olha, para você que está acompanhando a gente até agora, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua companhia, sua paciência e que você tenha dado boas risadas também, que tenha curtido essa história. Para quem não é inscrito, eu quero pedir que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que compartilhe, que assine. Olha aí que legal, Rogério, tá aparecendo um monte de coisa para você aí. Eu faço para mim não aparece. Por que, Alex? Aqui para ele aparece, ele não aparece. Por quê? Eu queria Porque coisa. eu sou maravilhosa, querida. Eu Eu já quero, tenho um brilho. eu quero Eu faço assim e efeitos. começa. Tchum, 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 tchum. Faz o coração pra mim, pra ver se sai coração. Cadê? Foi ela que soltou aí, Davi. Ah lá, saiu o coração. É você que tá fazendo nele esse negócio? É, Ah, ele tá usando o iPhone. Você tá usando o iPhone, tá? tô. Ai, gente, por falar nisso, o novo iPhone 16, ele é maravilhoso. Apple, Nossa. patrocina o programa. Tá aqui, Apple. A gente gosta, a gente iPhone, gasta uma fortuna patrocina. nessa porra desse telefone. Ajuda a gente. A gente é irmã, a gente precisa de patrocínio. É isso aí, linda. Olha, gente, acompanha a gente, compartilha a gente, dá força pro canal, porque é com bom humor que a vida ganha novas cores e ganha novos brilhos. É por isso que a gente está aqui, para fazer beauty in mind, para trazer beleza na sua mente. Não importa se seu dia foi um fracasso, não importa se você acordou com dor de cabeça, se na noite anterior você teve uma briga, o que importa é que o sol vai fazer o seu lindo trabalho de brilhar. Se você acordar com essa certeza, você será incapaz de levantar da sua cama com uma mensagem de gratidão dentro de você. Então, seja grato, porque, segundo o Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, a gratidão vibra na mesma sintonia da abundância. Com certeza, é isso aí. Namastê. É isso aí. Namastê, tá. Namastê. Namastê. Rogério, um beijo. Meu bem. Beijo, amor. A gente é um pouco de tudo. A gente é, né? Ave Maria. Beijo, amor. Um beijo, love Obrigado, amo vocês. Segue, compartilhem, gente. Exatamente, ajuda nós. Um beijo. Beijo. Um beijo. Fechando com chave de ouro.